Maravilha, galera! Então a gente vai para nossa primeira aula, que vai ser sobre o bolo de cenoura. Então, ó, peguem todas as dicas que eu falei para vocês do porquê esse bolo pode solar. Então, lá no módulo anterior eu falei do porquê o bolo sola, né? E o bolo de cenoura, ele tem várias características para dar errado, vamos colocar assim, né? Mas com essas dicas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Logo de cara vocês vão ver que lá eu falei pra vocês que era uma média de 260 a 300 gramas de cenoura, que é a maioria das receitas que eu vejo por aí. Essa daqui, ela vai render um pouquinho mais, então a quantidade de cenoura dela vocês vão ver que é maior, porém o açúcar é maior, a farinha é maior e ela tá balanceada para essa quantidade, certo? Ela vai ser em duas etapas. Nós vamos fazer essa massa no liquidificador. Então nós vamos bater a primeira parte no liquidificador e a segunda parte na mão, ok? Então vamos pro liquidificador. A primeira coisa que a gente vai colocar no liquidificador é o óleo, tá? Por quê? Se eu começar com a cenoura aqui dentro, o meu liquidificador ele vai ter uma certa dificuldade para bater esses ingredientes. Então a gente vai colocar primeiro o óleo, depois, logo em seguida, os ovos inteiros, ovos médios, o açúcar sim, gente, entra aqui como ingrediente líquido, tá? E não como ingrediente seco. Pode colocar tudo, tá? Direto no liquidificador. E então as cenouras, tá? Eu piquei elas em pedacinhos menores, mas vocês podem ficar à vontade, mas é porque o meu liquidificador vai pegar melhor assim, tá? E agora eu vou trazer ele aqui para vocês verem bem dentro dele, né, no caso. Vocês viram que eu comecei a bater pelo modo pulsar do liquidificador. Dessa forma, gente, vocês não forçam o motor do liquidificador de vocês. Colocando naquela ordem que eu passei pra vocês, não vai ter problema, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, olha que cor maravilhosa dessa massinha de bolo. É muito carinho, gente, muito amor. Parece um bolo simples, mas é um bolo cheio de significado, cheio de técnica. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando a farinha de trigo misturada nessa mistura do liquidificador, tá? Mas eu vou peneirar e eu vou fazer isso bem aos pouquinhos, porque eu não quero, como eu falei pra vocês anteriormente, desenvolver a cadeia de glúten dessa massa. Então, ó, com muito carinho, muita delicadeza, a gente vai começar a incorporar a farinha nessa massa, tá? A primeira leva pode ser até com mais vigor, ó, tá? Não tem problema. E a gente vai fazendo isso até acabar a nossa farinha. Procurem utilizar farinhas de qualidade, não precisa ser as farinhas premium, né, que tem no mercado, mas sempre procurem por farinhas de boas marcas, né, conceituadas, mais fininhas, né, e não precisa ser farinha com fermento aqui, tá? O fermento a gente vai colocar à parte, o fermento químico normal. E agora eu vou colocar numa última adição o restante da farinha de trigo. E eu vou reservar aqui, ó, um pouquinho dela na peneira, para eu colocar junto o fermento, vou aproveitar, e uma pitadinha de sal. Por que essa pitadinha de sal? Para levantar o sabor do nosso bolo. Agora, ó, a gente vai vir misturando e mexendo. Olha só como essa massa vai ficar lindona. Misturando e mexendo. Misturando e mexendo. Ela rende bastante, tá, gente? A versão que eu vou fazer aqui vai ser em tabuleiro. Já vou mostrar pra vocês e nós já vamos falar a respeito da forma. Mas, ó,
misturando e mexendo. Vamos incorporando o ar nessa massa, que já é uma massa densa, né, por conta da cenoura. Não queremos perder essa aeração. Pronto. Massa misturadinha. A gente vai partir agora para colocar ela na assadeira. A assadeira que eu vou usar para colocar essa receita é uma assadeira retangular, tá? Eu vou fazer ela num tabuleiro. Essa assadeira, ela tem 33 por 25, tá? É o ideal para assar esse bolo de cenoura. Você pode assar também numa daquelas de furo no meio, tá? Mas para a apresentação que eu quero fazer aqui e sugerir para vocês, o melhor vai ser no tabuleiro, tá? Mas você pode tanto fazer ela para massa de bolo, para montar de andar, por exemplo, aí ela vai render para vocês uma massa de 20 centímetros, um aro 20 centímetros, ou vocês podem fazer vários no de 15 ou num tabuleiro assim. Depois no e-book tá bem certinho para vocês a receita. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar desmoldante somente embaixo, tá? Ó. Somente embaixo. Eu não vou montar as laterais dessa forma. Por que eu não vou montar as laterais? Porque eu quero que este bolo, ao crescer, ele agarre na superfície e cresça de forma reta. Se eu passar desmoldante nessas laterais, pensa comigo, a tua massa vai começar a crescer. O que ela vai encontrar aqui? Uma barreira gordurosa. E daí, ao invés dela crescer reta, ela vai fazer uma barriga, tá? E a gente quer que a nossa massa cresça o mais reto possível. Então, untem apenas a parte de baixo. Se não tiverem desmoldante, pode passar manteiga ou margarina e polvilhar a farinha de trigo apenas embaixo, tá? E aí a gente vem colocando a nossa massa no tabuleiro. Vou raspar tudo. E agora é o seguinte, para que essa massa se acomode, eu vou dar, ó, uma chacoalhada nela por toda a forma. Eu não vou, pessoal, bater essa assadeira aqui. Por quê? Porque antigamente se fazia muito isso, né? As bolhas vão subir se a gente fizer isso. Você vai perder todo o ar que você incorporou aqui dentro. E aí, lembra das bolinhas lá do módulo anterior? Elas vão sumir. Então, não façam isso, tá? Apenas acomodem a massa assim de um lado para o outro e ela tá prontinha para ir para o nosso forno a 180 graus por volta de 35 minutos. Enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai começar o preparo da calda. Então, vamos colocar a água na panela, todo o açúcar de uma vez só. E a gente vai dar uma mexidinha para esse açúcar dar uma dissolvida bem de levinho. Agora a gente vai entrar com um blend de chocolate em pó, que aqui eu utilizei o 50% e utilizei também o 100%. E vamos colocar também a manteiga. E aí, a gente vai mexer e homogeneizar bem. Vamos ligar o nosso fogo também. Aqui eu tô utilizando o fogo alto, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês podem utilizar o fogo médio ou baixo, se você não tiver muita experiência. E aqui não tem segredo, é só mexer até tudo se dissolver. Aqui, a nossa calda já começou a ferver, olha só. Ela começa a abrir fervura nas laterais, estão vendo, ó? As bolinhas se formando. É assim mesmo que a gente quer, tá? Quando abrir fervura nas laterais, a gente vai mexer mais um pouquinho e vai aguardar essa calda começar a ferver por inteiro. Mas tá vendo que ela já vai tomando um corpo, olha só como ela vem caindo, tá vendo, ó? Agora já vai começar a abrir fervura lá no centro. Olha como as bolhas estão subindo, tá vendo? A gente vai mexer mais um pouquinho aqui, mais ou menos ali durante uns 3 minutinhos. Olha só como ela já tomou corpo, gente.
tá vendo? É esse ponto que a gente quer. Olha, ela já deu uma engrossadinha e já tá fervendo por inteiro. Olha só, o nosso bolo já tá pronto. Olha como ele ficou bonito. Vamos tirar ele daqui agora. Olha só, que lindão que ficou. Ele ficou aqui no meu forno mais ou menos 35 minutos, tá, gente? Olha só, bem fofo. Agora a gente vai pegar um garfo, como esse comum, e a gente vai furar todo o bolo, tá? Quanto mais furinho vocês fizerem, melhor vai ser, porque a gente vai jogar a calda aqui por cima agora do bolo, e eu quero que essa calda penetre lá dentro da massa. Então, quanto mais furinhos vocês fizerem nele, melhor vai ficar. Então, a gente vai seguir aqui, ó, espetando todo o bolo. Agora a gente vai jogar a calda por cima dele. Olha essa cena pecaminosa, gente, que delícia essa calda. Vocês têm que fazer isso com o bolo recém saído do fogo, tá? Porque daí ele absorve melhor essa caldinha, ó. Então a gente vai espalhar de forma que essa calda fique em todo o bolo, sem deixar nenhum espacinho. Ótimo. Olha só como ele ficou totalmente coberto. Vem trazendo a caldinha que se forma ali na lateral, vem trazendo para o centro, para ela não acumular toda aqui, ó. Eu vou furar mais um pouquinho para essa calda realmente penetrar no bolo, tá? Eu quero que ela fique lá dentro da massa. Ó, tá vendo? Como ele já vai começando a absorver. Se vocês quiserem, vocês podem erguer e já tá bem legal assim. Olha só. Depois de alguns minutinhos, olha como essa calda já começa a ser absorvida pelo bolo, tá vendo? Já tem lugarzinho ali, ó, que ela entrou totalmente dentro da massa. É isso mesmo que a gente quer, tá? Agora a gente vai seguir cortando esse bolo. Se você tem cafeteria ou alguma loja e vai vender por pedaços, corte uns pedaços maiores, de pelo menos 7x7. Porque é um tamanho legal para quem vai sentar e tomar um café e comer esse bolo, tá? Então a gente vai seguir cortando ele aqui, mais ou menos esse pedaço de 7x7, como eu falei, para vocês verem como esse bolo ficou por dentro. Olha lá, gente, que bolo delicioso. Olha a fofura desse bolo. E tá vendo como essa calda já entrou ali na massa? O bolo ainda tá quente, né? Lembrando que ele não tem nem 5 minutos. Olha só como a calda penetrou no pedaço de bolo. Para isso tem que espetar bem ele, ó. Agora eu vou colocar ele aqui para vocês terem noção do tamanho. E é esse tamanho que vocês vão servir na confeitaria de vocês, na cafeteria, ou então em casa, né, gente? Para comercializar também. A gente vai falar um pouquinho também sobre congelamento agora, tá bom? Legal, pessoal. Agora eu quero conversar com vocês sobre o congelamento desse pedaço de bolo aqui. Olha só, eu tenho uma aqui que eu coloquei no meu freezer para mostrar para vocês, tá? Então, depois do bolo frio, já com a caldinha, se vocês preferirem, vocês podem congelar sem a calda, sem problema nenhum. Eu acho que fica até mais gostoso. Mas a título de praticidade, se você tem uma cafeteria, por exemplo, você pode congelar o teu bolo assim, tá? Então, como é que você vai fazer? Depois do pedaço frio, ó, você vai embalar, tá? Ele todo no plástico filme. Olha só, gente, isso daqui já tá aqui no meu freezer, já vai fazer 20 dias. Olha como a umidade da calda penetra na massa. Depois, a hora que vocês descongelam isso daqui, o bolo fica muito mais úmido e saboroso, tá? Então, vocês vão fazer assim, vocês vão colocar papel filme em tudo. Aí eu peguei um saquinho, tá vendo? Coloquei uma etiquetinha aqui, ó, de validade, tá? De quando foi produzido e até quando vai valer. E aí você coloca os pedacinhos dentro do saquinho, dessa forma, todos eles. Fecha o teu saquinho. E dessa forma, ele vai para o teu congelador por até 60 dias. Bem, para fazer o descongelamento desse bolo, você apenas vai precisar tirar ele do teu congelador e deixar ele fora da geladeira ali por pelo menos umas 2, 3 horinhas. Se você tem cafeteria, por exemplo, você já pode deixar agilizado esses pedaços de manhã. Se você já sabe que você vende cerca de 3, 4 pedaços, você tira esses pedaços do teu congelador e já deixa eles ali na tua linha de produção descongelando. Quando o teu cliente pedir, você só serve a caldinha por cima ou no prato e você vai ter uma
sobremesa incrível, tá? Se vocês forem fazer para vender, a mesma coisa, só que aí vocês vão ter que embalar e servir ele como um bolo gelado, né? Se for para encomenda, por exemplo. Ou se vocês preferirem, vocês podem também embalar essa massa em discos, assar ela em discos, né, nas formas de 20 centímetros, por exemplo, ou nas de 15, e fazer todas as camadas e deixá-las embaladinhas. Então, da mesma forma que eu embalei o pedaço, sem a calda, obviamente, vocês vão fazer com os discos de massa, vão congelar e daí depois tirar para montar o bolo de vocês. Vocês podem fazer um bolo de cenoura recheado de brigadeiro e já deixar as massas todas prontas na geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a nossa próxima aula.